Olá, pessoal! Nesse vídeo aprenderemos a histologia do baço, que é um órgão do sistema linfóide. O baço é o maior órgão linfóide do corpo humano e é responsável pela filtragem do sangue, eliminando os corpos estranhos. Bom, o baço, como os demais órgãos linfóides, ele é envolvido por uma cápsula de tecido conjuntivo denso, que a gente pode ver aqui, tá? Vamos só aguardar renderizar. Então, uma cápsula de tecido conjuntivo denso, e essa cápsula ela vai emitir septos. Então, vamos observar aqui os septos, aqui. Então, uma cápsula de tecido conjuntivo denso que vai emitir septos. Essa cápsula contém algumas células musculares lisas. Vamos ampliar aqui para a gente visualizar, tá? Então, esses núcleos bem alongados aqui, a gente está no máximo da ampliação. Então, os núcleos bem alongados são células musculares lisas. Então, mais uma vez, uma cápsula de tecido conjuntivo que emite septos. Esses septos, também chamados de trabéculas, bem espessos, tá? Também de tecido conjuntivo, também contendo algumas células musculares lisas. E essas trabéculas, esses septos, eles vão penetrar aqui no parênquima do órgão. Então, observando aqui o parênquima do baço, o que que a gente observa? A gente observa, né, duas regiões bem características, que a gente chama de polpa vermelha e polpa branca. Esses nomes vieram do órgão a fresco. Se a gente fizer um corte no baço a fresco, a gente vai observar uma região bem avermelhada e uma outra mais esbranquiçada, certo? A polpa branca, a gente observa aqui um componente, a polpa branca ela está organizada com uma bainha com várias camadas de linfócitos circulando um vaso sanguíneo. Então, essas bainhas, elas são chamadas de bainha periarterial ou nódulos linfóides. Então, aqui a gente observa o componente da polpa branca, que é um dos componentes da polpa branca, que é o nódulo linfóide. Então, aqui a gente tem o nódulo linfóide, como os demais, um aglomerado arredondado de linfócitos. E esse acúmulo de linfócitos, essa bainha de linfócitos, está localizado ao redor de um vaso sanguíneo, que a gente chama de artéria ou arteríola central. Aqui nessa imagem, nesse campo, a arteríola central está aqui. Bom, os nódulos linfóides, eles podem conter duas regiões bem características, tá? Esse aqui já tem. Então, aqui, ó, duas regiões bem características. Uma região central, mais clara, chamada centro germinativo, onde os linfócitos B estão proliferando e produzindo linfócitos, e uma região periférica mais escura, chamada de zona marginal ou do manto. Ao redor dos linfócitos, ao redor, melhor, dos nódulos linfáticos, a gente vai observar, né, essa região aqui mais clara, chamada de polpa vermelha, tá? Então, devido à preservação da lâmina, então a gente não consegue ver com nitidez a separação entre os dois componentes da polpa vermelha, né? Ela é formada por cordões esplênicos, né? E entre os cordões esplênicos passam os sinusóides, capilares sinusóides. Esses cordões esplênicos, eles são formados por células reticulares, fibras reticulares, que não são visíveis aqui no HE, que sustentam, né, os principais, principalmente elementos figurados do sangue, principal são hemácias. Então, vamos tentar observar aqui uma outra região da lâmina. Vamos mais uma vez observar todos os componentes, tá? Então, mais uma vez aqui a cápsula de tecido conjuntivo. Então, observem aqui a cápsula de tecido conjuntivo, certo? E saindo da cápsula, né, um septo, tá? Então, a gente pode chamar de trabécula, tá? Em ambos a gente consegue observar células musculares lisas, que são essas células com núcleo mais alongado, tá? Então, aqui, ó, observem essas células com núcleo mais alongado. E o parênquima do baço, ele é dividido em duas regiões, polpa branca e polpa vermelha. Vamos observar aqui a polpa branca.
Vamos achar aqui uma bem legal para a gente analisar. Bom, essa aqui tá bem legal. Então, aqui a gente tem a polpa branca, certo? E aqui a gente observa um dos componentes da polpa branca, que são os nódulos, né, que é um nódulo linfático, um aglomerado arredondado de linfócitos. E aqui a gente observa a arteríola central. Então, essa bainha de linfócitos, tá? Ela sempre circula esse nódulo linfático, circula melhor, essa bainha de linfócitos, ela circula, né, circunda um vaso sanguíneo, que é essa arteríola central. E ao redor desses nódulos linfáticos, a gente observa a polpa vermelha. Então, aqui a gente tem a polpa vermelha, que pela fixação do material, eh, a gente não tem, a gente não consegue ver com boa nitidez, mas então nesse preparo, né, a gente vê um emaranhado de células, né, que são células do sistema linfócitos, macrófagos, células reticulares, temos fibras reticulares também, e também temos capilares sinusoides. Bom, gente, era isso. Se você gostou, curta o nosso vídeo e nos siga em nossas redes sociais, @veistoUERJ. Dúvidas, sugestões e críticas, é só enviar uma mensagem.